Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Vamos aguardar que Deus fale conosco pela palavra. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos ler, irmãos, a boa palavra de Deus no livro de Juízes, no capítulo 9. Livro de Juízes, capítulo 9. Onde diz: Abimeleque mata seus irmãos e se declara rei. Lemos com a ajuda de Deus. E Abimeleque, filho de Jerubaal, foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes e a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: Falai, peço-vos, aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, qual é melhor para vós? Que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que um homem sobre vós domine? Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram acerca dele perante os ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, todas aquelas palavras. E o coração deles se inclinou para Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, e com elas alugou Abimeleque uns homens ociosos e levianos que o seguiram. E veio à casa de seu pai, a Ofra, e matou os seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens, sobre uma pedra. Porém, Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou porque se tinha escondido. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo, e foram e levantaram Abimeleque como rei, junto ao carvalho alto que está perto de Siquém. E dizendo a Jotão, foi este, e pôs-se no cume do monte de Gerizim, e levantou a sua voz e clamou e disse-lhes: Ouvi-me a mim, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei e disseram à oliveira: Reina tu sobre nós. Mas a oliveira lhes disse: Deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: Vem tu e reina sobre nós. Mas a figueira lhes disse: Deixaria eu a minha doçura e o meu bom fruto, e iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: Vem tu e reina sobre nós. Mas a videira lhes disse: Deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, e iria labutar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram a espinheiro: Vem tu e reina sobre nós. Então e disse o espinheiro às árvores: Se na verdade me ungis rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. Agora, pois, se é que em verdade e sinceridade procedestes, fazendo rei a Abimeleque, e se bem fizestes para com Jerubaal,
e para com a sua casa, e se com ele usastes conforme o merecimento das suas mãos, porque meu pai pelejou por vós, e desprezou a sua vida, e vos livrou da mão dos midianitas. Mas vós hoje vos levantastes contra a casa de meu pai, e matastes a seus filhos, 70 homens sobre uma pedra, e Abimeleque, filho da sua serva, fizestes reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Se em verdade e em sinceridade usastes com Jerubaal e com a sua casa hoje, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegrará convosco. Mas, se não, saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e Bet-Milo. E saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo que consuma a Abimeleque. Então partiu Jotão, e fugiu, e foi-se a Beer, e ali habitou por medo de Abimeleque, seu irmão. Só até aqui Deus nos dá, irmãos. Amém. É uma leitura bastante extensa. Boa coisa seria que lêssemos tudo. Depois os irmãos com calma leiam em casa esse livro, esse capítulo. Uma história muito interessante, muito importante, que conta sobre submissão e insubordinação a Deus. Como nós bem sabemos, Jerubaal, que era Gideão, recebeu esse nome de Jerubaal porque ele destruiu o altar de Baal. O Senhor mandou até essa palavra sobre Gideão um dia desses atrás. O que acontece? O povo já estava então liberto do cativeiro do Egito, já estava também liberto, amados, do deserto, já tinham vencido o deserto, já tinham chegado à terra prometida. E desviaram-se, esqueceram-se dos preceitos da lei de Deus, as quais Moisés e depois Josué as reafirmou e as ensinou. É mais fácil ser obediente na prova do que na bonança. Muito natural. Não é honesto nem decente, mas é fácil de acontecer. Quando eu preciso, eu me submeto. Quando eu não preciso, eu não me submeto. Mais ou menos aquela pessoa que quando está passando uma provação, uma luta, ela vai até você como um carneirinho, manso, humilde, submisso. Mas quando não precisa, te trata com aspereza, te trata com grosseria, com indiferença. Isso magoa muito a todos nós. Mas é necessário que nos lembremos que não raramente agimos assim com Deus, ainda que não seja intencionalmente, mas agimos assim com Deus. Quando deixamos de observar a sua doutrina, porque tudo vai bem, deixamos de estar em retidão diante do Senhor, porque tudo vai bem, e na medida que as coisas vão degringolando, as coisas vão ficando ruins, aí corremos para os pés do Senhor. Amados, isso não é bom. Isso não é comportamento de um cristão, de um servo, de uma serva de Deus. É necessário que tenhamos pureza de coração, que tenhamos, queridos, sinceridade diante de Deus. Gideão, depois que venceu os midianitas, foi sugerido pelo povo de Siquém, por aquele povo, que se tornasse rei sobre eles. Mas ele recusou, um dos capítulos aqui para trás. Ele recusou. Ele disse que não, porque o Senhor os governaria. Porque até então, naquele tempo, a sociedade estava sendo estruturada, porque eles vinham de um cativeiro, onde eles eram submissos ao reinado de Faraó. Havia um governo sobre eles. Governo esse do qual eles nem participavam, porque eram escravos. Escravo não tem direito a nada.
Então eles estavam se estruturando como sociedade, estavam se estruturando como povo, como uma nação, e também politicamente. E onde houver a política, haverá o desejo, a sede pelo poder. Duas coisas muito perigosas e que faz nos corrompermos da graça do Filho de Deus. Queridos irmãos, então ele recusou, porque ele entendia que a sua missão foi aquela, mas que de livrar o povo dos medianitas. Ele obedeceu ao Senhor, mas que governar não. Ele entendeu que não era ele. Tem que ter muita humildade, irmão, porque a nossa vaidade grita para a nossa autoafirmação. A nossa vaidade clama para que nós estejamos em evidência, para que nós sejamos os melhores, para que nós apareçamos, sejamos notados. Mas Gideão sabia que a sua força vinha do Senhor. E sabia também que o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Se há pastores, presbíteros, cooperadores, pastoras, anciães, diáconos, cooperadores de jovem, encarregados de orquestra, irmãos e irmãs que cuidam e atendem a obra, ouçam bem essa palavra e reconheça a tua área de atuação. Reconheça que você não pode tomar o lugar do Senhor, nem a mim, nenhum de nós. Quem governa a obra de Deus é o Senhor. E Abimeleque, cheio de astúcia, isso já tinha acontecido, acontece depois também com Salomão, isso é mais para frente, um tempo mais recente, quando Adonias, seu irmão, que Davi estava velho para morrer, Adonias, seu irmão, tentou usurpar o reino. O reinado que foi prometido à mãe de Salomão, a Batseba, por Davi, dizendo que ele reinaria sobre Israel. E Abimeleque viu, bom, onde não tem ordem, tem desordem. Se o povo de Deus, ainda que seja rei físico, se submetesse a tudo aquilo que havia aprendido com Moisés, ou seja, a liderança do Senhor, nada disso teria acontecido. Então nós lemos no decorrer dessa história, desse fato, a palavra nos conta, que Abimeleque foi então até a terra da sua mãe, do pai da sua mãe, do seu avô, tentando buscar apoio político no seu reduto, da onde ele era, e persuadiu o povo que o aceitasse. E os seus tios, então, começaram a espalhar entre o povo essa palavra e eles passaram a apoiar Abimeleque. Ele, cego pelo desejo do poder, vai e mata todos os seus irmãos, para não haver competição, para não haver concorrência, para que ele então reinasse absoluto. Só que não existe crime perfeito. Sempre fica alguma coisa por fazer. Na sua 70 irmãos ele matou sobre uma pedra. Nessa gana, nessa ânsia, nessa cegueira de reinar, de se sobrepor, ele esqueceu de um irmão seu, que é Jotão, o irmão mais novo. E passou então a tomar conta do reino. Jotão vai, sobe sobre o monte Gerizim, e falou essa parábola que nós lemos aqui, contando de que as árvores buscavam para si um rei, e falaram à oliveira, reina tu sobre nós. Mas a oliveira falou, eu não, vou deixar meu azeite, que alegra a Deus e os homens, para lá botar por vocês, a mim não. Depois foram à figueira, e perguntaram se ela queria reinar, ela falou, eu também não. Respondeu a mesma coisa. Foram à videira, e ela disse, eu também não, vou deixar meu vinho, meu mosto, para labutar por vós. E foram falar com o espinheiro. E o espinheiro disse, olha, se vocês me ungirem rei, pode vir se abrigar aqui debaixo da minha sombra. Que sombra, irmão?
Que sombra tem um espinheiro? Ele não dá sombra, ele não dá fruto, e todos que se acercam a ele se machucam, se espetam, se alfinetam. E Jotão falava isso se referindo a seu irmão, dizendo, olha, vocês estão colocando um espinheiro aí. Mas se de coração sincero vocês estão fazendo isso, se alegrem com ele e ele com vocês. Mas se não, porque vocês sabem que por causa disso ele matou todos os nossos irmãos. E ainda assim, vocês o estão colocando para rei. Não estão fazendo memória, lembrando do favor, do bem que meu pai fez a vós. Vocês esqueceram da casa de meu pai. E amaldiçoou aquele povo. Saia fogo de Siquém que consuma Abimeleque, e fogo de Abimeleque que consuma Siquém. Depois nós vamos lendo mais adiante. Aparece ali um homem meio salteador, um andarilho, um desocupado, tal de Gaal, que conspira contra Abimeleque e é descoberto por um governador daquela província que conta a Abimeleque. E ele então destrói toda aquela cidade. Há um lugar lá que num dos templos, o povo da cidade de Siquém se abrigou num túnel, numa cisterna, num lugar no templo, um lugar forte. Esse Abimeleque era tão mau, tão ruim, que ele pegou um machado junto dos seus homens e cortaram árvores, galhos, folhagens e puseram fogo naquilo lá, com eles dentro, e matou mais de 1000 pessoas. Porque ele vencia pela sua violência. Ele tinha sido colocado pela intransigência do povo, porque o povo deixou de crer no Senhor e quis uma autonomia, quis colocar a sua vontade num governo que era de Deus. Bem-aventurado você que se submete ao Senhor. Se você congrega num lugar que estão te fazendo obedecer à vontade do homem, se não tem base na palavra, saiba que estão fazendo de você também um espinheiro. Exatamente como esse povo. O que incomoda não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. Se você conhece a palavra de Deus, você conhece o Senhor, você sabe até onde a palavra te recomenda, o que é doutrina de Cristo, o que é doutrina de homem, o que é costume de homem, o que é mandamento da palavra, e ainda assim você se submete, você crucifica o Senhor de novo. É o meu batismo que salva, é a minha igreja que vai para o céu, só eu sou santo, só eu estou certo, censura todos, todos estão errados, o estereótipo que eu criei é o certo. Isso é um governo, irmãos, não dado por Deus, mas é um governo humano. Se não obedecer ao que eu mandar, você vai ficar sem liberdade. Irmãos, eu vou pregar o que Deus me pôs no coração, irmãos. Sinto muito aos que estão aí nos observando, só para reprovar. Se você for lá naquela igreja, você vai perder a liberdade. Eu era criança, tinha 13 anos, já era músico já. E abri uma igreja lá na minha cidade chamada Reviver em Cristo, que começou na casa da minha tia Pedrina, lá em Caraguá. E eles me chamaram para ir no culto, eu era moleque, vou lá no culto da casa da tia. Assisti o culto e era semana de Santa Ceia. Cheguei no dia da Santa Ceia para tocar. Ué, o que tinha de mais? Toquei no culto, vi que estava o encarregado regional. Antes de começar a Santa Ceia, o ancião me chamou lá na frente, eu fui, sem saber porquê, e me fez pedir perdão para toda a igreja, por ter ido lá naquele culto. Os irmãos acreditam nisso? Senão eu tinha perdido minha liberdade. Meus pais ficaram bravos, minha avó era muito criança, ninguém tinha falado nada. Eu pedi perdão, porque eu tinha medo. Ainda falei na minha inocência, irmão, não sei porquê, mas me perdoe, em nome do Senhor Jesus. Ainda levei uma bronca, não sabe porquê. Ainda me chamaram a atenção diante de toda a igreja. Fiquei tão humilhado com aquilo,
mas Deus me deu força, nunca parei. Estou aqui até hoje, para a glória de Deus. Então, irmãos, bem-aventurado você, que o governo que te guia, que te governa, que te dirige, vem do Senhor Jesus. Vem do Senhor. É o Senhor quem governa a sua obra. É o Senhor quem governa o seu povo. O Senhor corrige a quem ama, abençoa a quem quer, na hora que quer, como quer. Nós temos aqui a palavra para nos guiar. A função da igreja é ajudar o povo de Deus. Mas parece que a igreja está sendo pior do que o próprio inferno, condena mais do que o diabo. Quando o membro, a pessoa mais precisa da igreja, a igreja chuta ele para fora, gospe ele para fora, despreza, não sauda porque é capeta, não senta perto. Quando nós mudamos de igreja, que nós viemos para a CCA, só 10 anos atrás, meu filho era bem pequenininho, o Caio, e ele foi brincar com o filho do nosso irmão, da outra igreja, na escola, e o menininho falou para ele, eu não posso brincar com você mais, porque meu pai falou que vocês viraram tudo pecador, e eu não posso brincar mais com você, nem aqui na escola. E para explicar isso para uma criança de 4 anos, 5 anos? Quantas vezes, num dia, a minha esposa tinha que lavar a frente da nossa casa, de tanto que a querida irmandade passava e escarrava na nossa calçada e na porta da nossa casa. Deus é fiel testemunha. Mudavam de calçada para não pisar no nosso portão. E nós resistimos a tudo porque nós servimos ao Senhor. E estamos aqui dando glória a Deus. Esse governo não vem de Deus. Da mesma forma que um governo que é impelido por interesse financeiro, um governo de igreja que só te prega bênção, como se você fosse viver aqui eternamente. Você não acha que tem alguma coisa errada? Por isso que eu digo aos irmãos que aquele que é enganado por falsas doutrinas é participante da culpa sim, porque assim como o povo de Siquém havia interesse de ter autonomia e continuar na sujeira, então vamos eleger um ímpio que vai apoiar os nossos erros, as nossas transgressões, nós não teremos que seguir a risco os mandamentos que Moisés nos deixou. Eles são culpados tanto quanto Abimeleque, tanto que eles morreram e Abimeleque também. Não pense, os irmãos, que nós compactuarmos em matar almas, nós não seremos cobrados, nós receberemos também o juízo de Deus. Eu vim aqui pregar para vocês um Deus bom, cheio de misericórdia, justo, reto, incorruptível. Não se alegra com o pecado, mas ama o pecador. Vim dizer para você que Deus nunca vai apoiar o teu erro, nunca, esquece. Mas todas as vezes que arrependido verdadeiramente, tu vieres aos pés do Senhor, tu receberás a graça de Deus, sim. E eu quero achar um demônio para falar contra isso. E se tem algum espírito contrário, soprando no teu ouvido, dizendo que você não pertence a Deus, hoje Deus dá uma ordem, cala-te, Satanás, em nome de Jesus Cristo. Porque ele não pode te levar para a perdição, mas ele pode te fazer ir para a perdição. Vai-te, Satanás, em nome do Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor. O povo era culpado, porque eles tamparam os olhos, fingiram não ver, para receber o que queriam, autonomia, sair debaixo da lei da palavra, sair de lado. E é por isso que há igrejas, há lugares, nós não estamos aqui para julgar, nós estamos falando da palavra, que pode tudo, pode tudo. Tem um líder que apoia que possa tudo. Você dizimando, você bancando os carrão importados do fulano, você pode tudo, meu irmão. Exatamente como esse povo.
Veste-se de qualquer forma, pinta-se inteiro, tatua-se inteiro, veste de qualquer maneira, os jovens se relacionam intimamente, não tem problema, não tem doutrina. Ninguém vai morrer se errar. Deus é rico em perdoar, mas nós vamos arriscar? Nós vamos brincar com fogo? Roleta russa? Pode ser que o cão bata na bala e você morre. Um meio termo, um equilíbrio, acho que é muito razoável essa palavra, que haja em nós esse meio termo. Eu sei que Deus é amor e eu falho a todo momento, toda hora, mas por isso eu vou chafurdar na lama, fazer Deus de tonto, de bobo? Quem que nós estamos pensando que Deus é? Que é o filho do homem que mente, o filho do homem que se ou o filho do homem que se o homem que mente, ou o filho do homem que se arrepende? Deus é Deus, irmão. Deus é onisciente. Ele não te julga pelo que você fala, ele te julga pelo que está dentro do teu coração, porque ele te vê, ele vê através de você, de mim, de todos nós. Destruiu todo esse povo. E foi até uma cidade próxima, chamada Tebes, uns 15 quilômetros, 14 quilômetros dali. Também para destruir o povo. Assim como Nabucodonosor, na sua loucura, ele ia arrasando, ele tinha uma força de exército muito grande e fazia com que todos se submetessem. Porém, se nós lemos lá no capítulo 6, nós vamos ver que o Senhor fala: Israel tinha feito o que era desagradável aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Não era sem causa, assim como esse mal não veio sem causa. É muito fácil julgar, é muito fácil apontar, é muito fácil recriminar. Difícil é ter um pouquinho assim de empatia e se colocar no lugar daquele que está fraco. Quando você vê um irmão seu em erro, se você não tiver moral para chegar até nele e falar: meu irmão, em nome de Jesus, sai disso, Deus é contigo. Se você não tiver essa moral, porque você é pior do que ele, ou eu, pior do que ele, pelo menos ore. Senhor, tem misericórdia do teu servo. Tira ele desse embaraço, salva a alma dele, mas um sujo, porcos imundos, não ora, não ajuda e ainda vai procurar o ministério da igreja para entregar. O fulano estava no boteco, fulana fez não sei o quê, a organista cortou o cabelo, demônio! Matador de alma, porco! Você é um imundo. Você não sabe quanto custou as almas? Não tem a marca dos pregos, dos cravos na sua mão, da coroa na sua testa? Vão matar. Vão pôr para fora. Pode ir, Deus põe 10 no teu lugar. Mentira! Mentira do diabo, irmão. Inconcebível isso. Inconcebível. Houve um caso, estou falando porque é a palavra, quero achar um satanás para tampar minha boca. Voz de Deus e não do homem nesse lugar. Casalzinho jovem, adiantou o casamento. E chegou nos ouvidos do santo de Deus, do ancião. Ele músico, ela organista. Tá bom, aconteceu, não tem o que fazer. A partir de hoje você não toca mais, você também não toca mais seu instrumento, você não toca mais órgão. O último banco para vocês dois. E não tem salvação para vocês, viu? Esquece. Passado algum tempo eles se casaram. Casalzinho jovem, ele com 24, ela com 21 anos. Lindos os dois, aqui no interior de São Paulo, perto de Atibaia. Ele saiu para trabalhar um dia, ela vinha dias entristecida, a mocinha, angustiada por aquela sentença do santo de Deus. Ele chega em casa, não acha a esposa, procura para um lado, procura para o outro, vai na varanda no fundo da casa, ela estava pendurada numa viga, se enforcou, se matou, com uma cordinha, de angústia. Alguém vai dar conta dessas duas vidas. Você pode ter certeza que esse cara vai dar conta dessas duas vidas, dessas almas. Porque ela morreu, está enterrada. Ele morreu, mas continua andando por aí. Imagina o trauma desse rapaz. Será que ele se reconstrói mais nunca? Só se Deus tiver muita misericórdia. Governo humano. Uma idolatria maldita.
Antiguidade do ministério, poder aquisitivo, esse manda mais, esse manda menos. E o nosso governo é espiritual, como Deus mandou a palavra esses dias. A minha palavra é espírito, para a carne ela nada aproveita. Mas não. Tanta coisa, tanta moda, tanta invenção de homem não tem base bíblica para quase nada. Mas nós comemos essa comida porque é mais fácil se acomodar do que lutar pela liberdade cristã. Se a salvação for isso aqui, eu fico debaixo do homem. Quantos jovens estão sendo jogados fora? Irmão, nunca preguei assim na minha vida. Nunca. Mas se Deus está dando. Nós viemos de uma igreja que mata 57 almas por dia. 57 pessoas são jogadas no lixo todo dia. Vidas, músicos, cooperadores, organistas, porteiros. Se tem dom é porque tem dom, se é pobre é porque é pobre, se é negro é porque é negro. Acontece sim. Mas aqui não, demônio. Enquanto tiver homem de Deus aqui, o Senhor vai governar sobre nós. E o dia que essa igreja deixar o homem governar, o Senhor sai dela também. Como tem saído de muitas. E sai da minha vida, sai da vida de todos nós. E esse Abimeleque chegou nessa cidade de Tebes, forte essa palavra. Vai dar o que falar, vai dar reunião. Eu acho é pouco. Porque quem serve a Deus não teme o diabo. Se for para subir aqui e fazer teatro, eu fico na minha casa vendo novela. Vim aqui para pregar a palavra. Come e bebe. A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus dá vida ao seu possuidor, diz o livro dos Provérbios. Irmãos, glória, glória a Deus, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Em Tebes, o povo se refugiou numa torre alta. E ele tinha esse homem era tentado, esse Abimeleque tinha um espírito de incendiário. O que ele via, ele botava fogo. Igual o Nero que incendiou Roma. Também começou a pôr fogo no pé da torre para matar todos eles queimados lá em cima. Uma mulher, tirando uma pedra grande de um moinho, soltou a pedra lá de cima, pum, no meio da cabeça dele, que rachou o crânio dele no meio. Ele, vendo que ia morrer, falou para o seu pajem de armas, para o seu escudeiro, desembainha a tua espada e mata-me, para que ninguém diga que uma mulher me matou, de tão ruim que era. E assim ele fez. O povo morreu, Abimeleque morreu. Vai morrer muito Abimeleque. E o povo que não der ouvido à palavra vai morrer também. Morre no espírito, morre no casamento, morre espiritualmente, morre psicologicamente, morre com as forças do corpo, não tem coragem de mais nada, se entrega a fábulas, se entrega a profecias vazias. Dá milão, você vai ganhar 10 milão. Dá 10 milão, você vai ganhar 100 milão. E você vai, porque você é ganancioso. Aí quando não acontece, vai para as mídias, eu fui enganado, vai para o YouTube, me enganaram. Porque eu dei tanto e mais tanto, mas não conta que atrás de você andava um espírito de ganância. Seja liberto em nome do Senhor Jesus, seja homem, seja mulher, aprenda com a palavra. Sabe o que é uma igreja? Uma igreja ideal é um monte de fraco reunido buscando força no forte, que é o Senhor Jesus. A começar do ministério, que de tão fracos que nós somos, que para salvar nossa alma, Deus nos colocou aqui para pregar a palavra, para a gente ter que ouvir a palavra todo dia, orar todo dia, estar na igreja todo dia. Ou vocês acham que o ministério é o mais forte? É o mais fraco? E aquele que se acha forte não é digno de estar no ministério. Que judia das ovelhinhas, que põe para fora as ovelhinhas do Senhor, que quando elas mais precisam, censura, joga fora, pisa, espizinha, e faz um grupo seleto, segregando alguns, trazendo para perto de si a seu bel prazer, a seu interesse, deixando o pobre, deixando o necessitado, deixando o pequeno, deixando o viciado,
Para que presta uma igreja se não acolher um viciado, se não acolher uma prostituta ou um prostituto, se não acolher um traficante, se não acolher um ladrão que quer melhorar de vida, que quer mudar? Para que serve a tua igreja? Um lugar de santos? Está errado. Hospital é lugar de doente. Então essa noite Deus está mandando a palavra. Observa bem. Esse peso que estão te colocando, e você está aceitando por conveniência. Cadê os nossos jovens? O que está sendo dos nossos jovens? Cadê os velhos que teriam sonhos e visões, os quais nós deveríamos reverenciar, mas eles já não produzem mais tanto quanto antes, não têm poder aquisitivo quanto antes? Devia ter um lugar reservado na igreja para os nossos irmãos de mais idade, um lugar de honra, de destaque para eles, que prepararam o caminho para nós mais jovens passar. Foi esse o sentimento de Jotão. Meu pai, enquanto serviu, mas depois que ele morreu não vale mais nada. A luta, a guerra que ele enfrentou para livrar Israel não valia mais nada. Assim nós estamos fazendo com o nosso próximo e com o nosso Deus. Achando que o Senhor é um tirano, um czar, um ditador. O nosso Deus é amor, graça, perdão e misericórdia. Alamassuri cantai, alamasalaia. Sai debaixo desse governo. Sai debaixo desse jugo de homem. Sai dessa seita. Que está te conduzindo à perdição, e depois você não vai ter força. Enquanto você é jovem, você consegue. Me dá um saco de cimento, eu carrego. Com 30 anos eu carrego, com 35 eu carrego, com 40 eu carrego, com 45 já não vai, com 50 já não vai, com 60, 80 já não vai mais, não dá mais. O saco continua com o mesmo peso, o saco de cimento. Mas eu não continuo com a mesma estrutura, ela vai se denegrindo, ela vai se desfazendo, vai se desmanchando. Então você suporta e para. Isso não é igreja. Isso não vem de Deus, pelo amor de Deus, gente. Não é a palavra. Não é a instrução que o Senhor nos deixou. Eu imagino Deus olhando o céu e falando, está tudo errado. Não foi para isso que eu enviei meu filho. Não foi para eles brigarem. Não foi para eles construírem palácios e palacetes, mostrando a suntuosidade do poder que o dinheiro traz. Foi para que ainda que se congregassem debaixo de uma tapera, o fogo do meu espírito enchesse a todos eles de graça, e não enche mais. Não enche mais. Não enche mais. Essa noite é um divisor de águas. E o pregador que prega e não se compromete não é digno do altar onde ele está. Eu estou aqui me comprometendo, colocando minha cabeça a prêmio, dizendo a você que foi jogado fora, que foi desprezado, desprezada, que não te saudam mais, que disseram que você não presta mais. Eu tenho uma palavra de Deus para você, simples, mas que pode mudar a sua vida se você quiser. Te diz Deus, eu amo a tua alma e a tua vida também. E que o inferno se cale a teu respeito, que o demônio se cale a teu respeito, ainda que esse demônio use terno e gravata e aponte para você. Saiba de uma coisa, o reinado de Abimeleque durou 3 anos só. Esse reinado vai ser curto, porque Deus não deixará o seu povo enganado. Mas o povo também tem que querer sair de debaixo desse jugo. Não aceite, não abrace para você uma conta que não é tua. Cair é do homem, levantar é de Deus. Um Deus que me recomenda perdoar meu irmão 490 vezes por dia, não me perdoa nenhuma. Um Deus que me recomenda ter a caridade, e diz que se eu não a tiver, eu não entro no céu. Como que ele está lá?
Se ele não tem caridade. Você não acha que tem alguma coisa errada? Estão ou não estão crucificando o Senhor de novo? Estão ou não estão ridicularizando a morte de Cristo na cruz? O que ele fez não interessa, o que interessa é o que os anciãos falam. Sujo. Espírito imundo. Vaidade, soberba. O Senhor puro, santo, verdadeiro, perdoou a Pedro. Perdoou a Pedro, que o negou 3 vezes. Amou a Pedro. Perdoou a mulher adúltera. Perdoou a prostituta. Perdoou Zaqueu, o publicano. Quantos outros ele perdoou ao longo do caminho? Perdoou Davi, que tomou para si a mulher de Urias e ainda mandou Urias para frente de batalha para morrer, para ficar com a mulher. Sofreu, chorou, pagou o preço, mas foi o homem segundo o coração de Deus. Deus perdoa ou não perdoa? Se Deus não perdoa, quem que nós quer com Deus, irmão? Nós estamos aqui em busca de misericórdia, igreja, pelo amor de Deus, acorda! Acorda! Pode xingar o quanto você quiser aí na live, pode falar igreja genérica, imitação de não sei de onde, pouco importa o que vocês falam para nós, não interessa. Para o mal dos seus pecados, nós vivemos num país livre, e nós temos liberdade religiosa, e nós vamos pregar a palavra, quer vocês queiram, quer não. Apareceu alguém que bateu de frente com o sistema. E nós estamos aqui, demônio, para dar trabalho para o inferno mesmo. Liberte-se em nome de Jesus. Eu quero que você que está ouvindo e que tem comunhão com essa palavra, diga aí nos comentários, mas agora muitas vezes, eu estou liberto. Ninguém vai me aprisionar. Eu estou liberto. Deus seja louvado. Amém. Alaia Jesus, tem misericórdia, Senhor, cobre-me com teu sangue precioso. Vamos ajoelhados, agradecer a Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. É Deus, só Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Criador, Formador, nós nos encontramos diante da Tua presença ajoelhados, agora para Te agradecer por este culto que Tu nos tem dado, pela Tua palavra, Senhor, que veio de uma forma inusitada, forte, incisiva. Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da minha vida. Todavia, eu me coloco à Tua total disposição. Total, Senhor, disposição. Sou Teu servo. Faz de mim o que Tu queres fazer. Guarda a Tua palavra nos nossos corações, faz com que reflitamos sobre ela e que saiamos de más escolhas, saiamos, Senhor, de maus caminhos e aceitemos o Teu amor e as condições que esse amor também nos impõe. Nos ajuda a ser fiéis e se de hoje para amanhã ouvirmos a trombeta soar, possamos erguer os nossos braços com alegria e dizer: ora vem sem demora, Senhor Jesus, sem medos, sem nada para deixar, nada que tenha sido deixado de viver. Possamos encontrar contigo no céu. Dá-nos mais um hino e nos despede na santa paz de Deus. Em nome de Jesus Cristo oramos, aquele que bendito reina eternamente. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Todos de pé, irmãos.